Boa noite. Boa noite. Gente, estou muito nervosa. Eu escrevi aqui umas coisinhas. Vou tentar passar para vocês de uma forma bem simples, né? De fácil entendimento. Eu vou falar sobre o batismo e a tentação de Jesus. Está lá em Mateus 3. Quem quiser acompanhar. Mateus 3, 13. Diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opõe-se, dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus, porém, respondendo, disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e veio o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então essa é a parte que fala sobre o batismo de Jesus, né? E no batismo de Jesus, a gente pode ver que Deus, né, deixa bem claro que ele é um filho amado, um filho que ele tem prazer. O batismo de Jesus a gente pode ver nos 4 evangelhos, tanto o batismo, só o batismo de Jesus, mas no evangelho de Mateus, a gente consegue ver também a tentação de Jesus. A palavra então, né, já começa aqui. Então veio Jesus da Galileia ter com João. E logo depois que ele foi batizado, a gente vê que essa palavra então se liga, né, com a tentação. Que logo em seguida a gente vê lá no capítulo 4 dizendo: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí eu pergunto: e se vivêssemos uma vida perfeita em santidade ao Senhor? Será que escaparíamos das tentações, do pecado? O amor de Deus, ele é imenso. Mas isso não significa que estamos livres dos problemas, das dificuldades, das tentações, né? A gente pode ver aqui nessa passagem uma sequência de acontecimentos. Primeiro a gente vê o amor de Deus, né, por Jesus e o reconhecimento que ele tem como filho. Quando Deus fala: Esse é o meu filho amado. Então, Deus está falando que Jesus é o filho amado. E mesmo ele sendo filho de Deus, sendo amado, ele também passou por problemas, né, por dificuldades, por tentações, como a gente vamos ver mais à frente. Depois, o poder de Deus, do Espírito Santo, desceu sobre ele. Isso também é uma forma de amor. Deus mostrou que ama tanto Jesus que veio com o Espírito Santo sobre ele. E em seguida levou Jesus ao deserto. E lá no deserto ele teve o quê? Fome, teve sede. E por isso ele foi tentado pelo diabo. Mas Jesus ouviu do Pai que ele é o Filho amado. É o Filho que agrada. É o Filho que o Pai tem orgulho. E o Espírito Santo desceu sobre ele. Por que Deus declarou: Esse é meu Filho amado? O próprio Deus declarou.
né, que Jesus é o Filho amado. Porque o diabo, né, o mundo, iria dizer o contrário, dizer que não é verdade. E muitas das vezes acontece isso com a gente, né? Deus fala que nós somos filho dele por adoção. E às vezes a gente fica duvidando, né? Achando que Deus está longe, que Deus não está nem aí pra gente. Porque esse é o foco da tentação do diabo. Tanto que ele, quando tentou Jesus, ele falou: se tu é filho de Deus, botando dúvida no coração de Jesus, né? E ele faz isso com a gente. Se você for capaz de fazer isso, se você isso, sempre tem um se, para botar aquela dúvida no nosso coração. Mas temos que confiar e acreditar que somos filhos amados de Deus. Tem um homem na Bíblia que ele passou por muitos problemas, muitas dificuldades. Ele era um homem de boas condições, um homem temente a Deus, um homem que fazia tudo certo, era um exemplo. E ele também foi tentado. Não sei se todos conhecem a história de Jó, né, que era aquele homem íntegro, um homem com muitos gados, com bastante filhos. E do nada Satanás veio e fez o quê? Falou com Deus. Ele tem tudo, por isso que ele te serve, ele te adora, ele é certinho. Você deu tudo para ele, ele tem tudo. E com isso, Deus falou: ele não vai me negar, porque ele sabe que eu sou o pai dele, que eu amo ele. Pode tocar nele, só não tira a vida dele. E foi isso que o diabo fez. Ele foi lá, tentou Jó, fez de tudo para que Jó negasse o nome de Deus. E Jó confiou, Jó foi firme ali e não negou a Deus, né? Ele venceu as tentações. E ele declarou lá em Jó 42:2, ele falou assim: eu sei que para ti nada é impossível e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Então ele confiava em Deus, ele tinha essa certeza de que Deus iria tirar ele daquela situação, né? Iria devolver tudo que ele perdeu. E essa ter certeza que nós também devemos ter. Mesmo quando pensamos que estamos sozinhos, abandonados, em dificuldades. Tem eu não sei o que seria, que é um texto que algumas pessoas até conhecem, que é Pegadas na Areia. É um texto muito interessante, né? Que relata que um homem teve um sonho. E ele sonhou que estava caminhando na praia, conversando com Jesus. E em determinado momento, ele parou para ver, né, conversando ali, parou para ver as cenas da vida dele. E ele começou a ver que Jesus estava ali, caminhando com ele em todos os momentos. Ele via 2 pegadas na areia. Mas em algum momento da vida dele, ele percebeu que na areia só tinha uma pegada, né, um par de pegadas na areia. Então ele foi e perguntou, né, falou com Jesus: nos momentos mais difíceis, nos momentos que eu estava mais triste, que eu mais precisava de você, eu vi que só tinha um par de pegadas na areia. Vi que você me abandonou. Aí Jesus vira para ele e fala: meu filho, eu não te abandonei. Esses momentos em que você estava com mais dificuldade, que você estava triste, estava fraco, eu estava te carregando no colo. As pegadas que você está vendo na areia são minhas. Você estava no meu colo. E é isso que Jesus faz com a gente, né? Que Deus faz conosco. Nos momentos que a gente acha que está tudo desmoronando, que não tem mais solução, que não tem mais saída, Ele nos pega no colo e nos leva, né? Nos conduz até onde Ele tem para nós. Jó também, ele duvidou, ele também teve medo, ele também se sentiu sozinho. Lá em Jó 29, 4 e 5, diz assim: a amizade de Deus era a proteção do meu lar. O Todo-Poderoso estava comigo. Então, quando ele falou, o Todo-Poderoso estava comigo, é porque ele se sentiu sozinho.
ele achou que Deus não estava com ele, que Deus estava deixando ele passar tudo aquilo ali, sofrendo, e não estava com ele. Mas mesmo ele tendo esse pensamento, achando que isso estava acontecendo, ele ainda tinha fé em Deus, ele tinha confiança em Deus, e ele acreditava que aquilo poderia mudar. O diabo sempre vai tentar nos fazer ter dúvidas e achar que não estamos, que estamos sempre sozinhos. Esse é o ministério do diabo. Frustrar os nossos sonhos, né? Fazer com que a gente desista daqueles sonhos que a gente acha que é impossível. Só que para Deus nada é impossível, né? Por mais que você pense em alguma coisa que você deseja, que você sonha, você fala, eu nunca vou realizar isso porque está difícil para mim, é difícil de alcançar. Confie em Deus, porque tudo é no seu tempo. Então, quando Deus quiser que você realize aquele sonho, Ele vai realizar. Ele é nosso Pai, é nosso amigo, e Ele está sempre com a gente. E para tudo nesse mundo tem tempo. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. E os nossos sonhos também são assim, né? Não é a gente quer um sonho, quer comprar alguma coisa e às vezes a gente quer comprar para já, mas não é naquele momento. A gente tem que esperar o tempo de Deus. Às vezes ele usa também pessoas para nos desanimar, para nos fazer duvidar das maravilhas de Deus, da certeza que Deus nos ama e que Ele cuida de nós. Ele sempre vai ter pessoas assim, né, que vai tentar frustrar também os nossos sonhos, tentar nos derrubar, tentar falar pra gente que nada vai dar certo. Mas a gente tem que ter a confiança em Deus, tem que acreditar que Ele está sempre conosco, que Ele nos ama e que nós somos filhos dEle. Então, mesmo que o mundo todo nos desanime, temos que acreditar naquele que nos chamou de filho. Lá em João 1,12, Deus fala assim, a todos quantos receberam poder de serem feitos meus filhos de Deus. Então, assim, é crendo nessa verdade que os nossos sonhos vão se realizar, que a nossa vida vai ser melhor, né? Mas tudo é no tempo de Deus. Lá em Salmos 34, 17 e 18, diz assim, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as aflições. Ele fica perto dos desanimados e dos que perderam a esperança. Então, assim, muitas das vezes a gente fica, né, sem esperança. A gente acha que o mundo vai acabar, que não tem mais solução, não tem como a gente resolver aquela situação. Mas temos que confiar, temos que ter essa fé em Deus, porque Ele é nosso Pai, Ele nos ama e Ele está sempre cuidando de nós. Ele nunca falou que seria fácil a nossa vida, né? Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então, se Jesus conseguiu vencer o mundo, conseguiu passar por todas as provações, nós temos Ele dentro do nosso coração. Então, nós somos capazes também de vencer as aflições desse mundo. Eu queria completar essa mensagem com uma música, né, um louvor. E eu queria chamar a Ludmila para estar cantando aqui com a gente. Quero que vocês meditem na letra dessa música, que vocês absorvam, né? Peguem essa música para vocês. E sempre que vocês estiverem tristes, que vocês estiverem angustiados, vocês lembrem que Deus é o nosso Pai e Ele ainda realiza sonhos. Mas tudo é no tempo de Deus.